Fala, gente, com muito prazer que eu tô começando aqui mais um show de papo comigo, Anderson Ricardo. Você sabe que aqui eu trago pessoas que eu considero como amigos para que a gente possa poder bater um papo aqui, um papo de uma forma muito descontraída, simples, para que você possa entender que o principal objetivo dessa conversa aqui é que para que você tire conhecimento, você tem uns insights e fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. E hoje eu tô recebendo meu grande amigo Gabriel, Fernando Gabriel, né? Fernando Gabriel. Da Stream, que eu já conheço há anos, né, Fernando? Já temos uma grande história aí ao longo desses anos. E primeiro de tudo, eu quero te fazer uma pergunta: o que é Stream? Vamos lá. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Vai ter prazer estar conversando com você, conversando com a sua audiência. A Stream é o resultado de anos de experiência como artista e como empresário, vivendo na pele a dor e o amor que é viver de música de forma independente. Então, eu posso dizer que o único propósito da Stream existir hoje é trazer mais dignidade e chances reais de artistas independentes viverem da própria arte. Porque, no final das contas, se você perguntar, fizer uma fila de 1000 artistas e perguntar o que eles querem, eu acredito que a resposta unânime vai ser: eu quero viver da minha própria arte. Alguns com mais ambição, outros com menos ambição, mas no final das contas é isso. Eles querem fazer o que eles amam, aquilo que eles... o dom. Mas a Stream, na definição técnica, ela é uma music fintech. Tá? Então, o que é uma music fintech? Basicamente, na parte de music, nós temos um serviço de distribuição digital, tá? Que tem diversos diferenciais de mercado, como migração automática do catálogo, toda a parte de split de pagamentos, né, split de royalties. A parte de FIM, que é o financeiro, a gente tem um fundo de 25 milhões de dólares que a gente faz toda a antecipação dos recebíveis fonográficos dos artistas, com diversos diferenciais, desde a parte de análise de crédito automatizada por inteligência artificial, toda a parte de forecast, né, da previsão, né, então é tudo muito rápido. E na parte de tech, né, do Music Fin Tech, é o nosso core, a nossa base é tecnologia, então tudo 100%, a nossa essência, nosso DNA é tecnologia. Então todos os maiores problemas de mercado, crônicos que nunca foram resolvidos, a gente se propôs a resolver ao longo desses últimos anos. Seja a parte da migração automática, seja uma plataforma que monitora 5 milhões e meio de artistas e consegue ranquear, ordená-los por estágios de carreira, potencial de retorno, velocidade de crescimento, estabilidade, entender, fazer as projeções de faturamento dos catálogos instantaneamente, valuations de artistas, até a plataforma que é pro artista, ajudá-lo a tomar as melhores decisões com uma inteligência generativa que ele pode conversar, montar um planejamento estratégico, entender o que significa estar no estágio de carreira, pegar o dinheiro automaticamente para ajudá-lo, né, a alavancar a sua carreira, né, dar recomendações de produtores, compositores, outros artistas por inteligência, né, de dados, né, e muito mais. Então, né, resumindo, né, de uma forma assim mais macro, é isso que a Stream faz, né? Trazer dignidade para os artistas com tecnologia, né? Em distribuição, acesso a recurso financeiro e acesso à informação estratégica através de tecnologia. Como é algo revolucionário e muito novo, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o que é uma music fintech, né? No caso da Stream. Perfeito. Ela não é um selo, ela não é uma gravadora, ela não é uma editora. Exato. A gente pode dizer que o nosso principal, né, assim, né, nosso core é a tecnologia, Sim. tá? Mas a relação do artista conosco é uma relação de licenciamento, de distribuição digital. Então seria uma distribuidora digital para os artistas. Então ele vem até a gente com seus catálogos, né? E a gente faz a distribuição digital. Só que a gente tem, né, a gente veio acompanhando o mercado ao longo dos últimos anos e é notória, né, a insatisfação generalizada, né, principalmente dos artistas, né? Então, se você olhar o mercado como uma pirâmide,
tá? E não a pirâmide Não, pirâmide financeira. financeira. Uma pirâmide onde a base dessa pirâmide Sim. estão os artistas. A gente desenvolveu uma metodologia de estágio de carreira. Tá? Estágio 1 até o estágio 10, onde o estágio 1 é o artista entusiasta que canta por hobby, para os amigos, para a família. Ele é um hobby, não é uma profissão. E o estágio 10 é o sucesso épico, o sucesso internacional. Tá? Então vamos pegar essas duas referências. Lá embaixo, entre estágio 1 a 3, tá? Os artistas, eles basicamente eles não geram receita de royalties, né? É muito pouquinho, principalmente com a nova... Né, a mudança ali do Spotify não remunerando faixas que não tem mais do que 1000 streamings. Então, esses artistas eles são atendidos por um tipo de distribuidora, como a TuneCore, CD Baby, DistroKid, que são distribuidoras que elas vão te cobrar por lançamento ou por ano. Por quê? Porque se ela te cobrar um percentual dos seus royalties, ela não vai ganhar nada, porque o artista ele não gera royalties relevantes nesses estágios de carreiras de 1 a 3. Tá? Então você tem essas distribuidoras do it yourself, que o artista ela é totalmente digital, você não tem um contato humano, não tem ninguém te atendendo ali. Tá? Lá no outro ponto, lá no pico, no estágio 9 e 10, você tem as gravadoras, as majors, né? Basicamente Sony, Universal e Warner. Ali, cada uma aqui no Brasil atendem no máximo 50 artistas, que são ali aqueles que eles consideram que são promissores. Sim. E os que já estão estabelecidos. Sim. Então, basicamente, eles atendem pouco com um time, né, enxuto, mas de pessoas, seres humanos, especialistas, atendendo e cuidando, né, de toda a parte de planejamento, marketing, né, artístico, né, junto com os artistas. Então, ali... tá tudo certo, tá andando bem, ali tem, né, o modelo que eles aplicam já é um modelo que ele é muito mais, ele avança muito mais a carreira do artista. Muitas vezes ele pega uma parte do show, o fonograma ele é da própria gravadora, porque é ela que está bancando, financiando toda a gravação. Então esse é o modelo da gravadora. Para alguns artistas funciona, para outros não mais, então é muito de momento, né? Qual que é o momento que o artista está. E você tem o meio da pirâmide. Então, se você for pegar, por exemplo, estágio 4 a 8, a gente tem mais ou menos hoje uns 12 a 13 milhões de artistas apenas no Spotify. Só os brasileiros? Não, mundial, globalmente. 12 a 13 no Spotify. Milhões, e cresce todos os dias. Nessa faixa só ou em qualquer faixa? Não, em juntando todos. Total hoje total. De número de... Eu ia te fazer essa pergunta. Total hoje, mais ou menos no 12... Brasil, você tem uma ideia? Nós monitoramos 250 mil no Brasil. Tá. Mas a gente acredita que deva ter por volta ali de 350 a 500 mil, né, artistas presentes no Spotify. Tá? Do Brasil. Do Brasil. Tá? O que a gente tem uma estimativa. Tá. Agora que são músicos e que cantam, mas que nunca lançaram nada, aí é incontável. Não tem como você saber. Sim. Tá. Então você tem essa... Então, em termos de faturamento, hoje a nossa indústria da música gravada está faturando mais ou menos 28 bilhões de dólares globalmente. Quando eu falo indústria gravada, a gente está falando por ano. Tá. Eu estou falando dos streamings, downloads, até venda de CDs e vinis. Tudo que é música gravada. Tudo que é música gravada. O cara foi no estúdio, gravou a música, a música tá ali. Mas ali o streaming já está próximo dos 70% ali de representação de todo esse faturamento anual. Então, quando você pega esses 28 bilhões de dólares, quase metade é feito por artistas estágio 9 e 10, que são os gigantescos. Outra metade é feita por artistas estágio 4 a 8. E para 3 para baixo é muito irrelevante, né? Principalmente com essa mudança. Então, a gente tem aqui então esse meio da pirâmide que tem basicamente... E 9 e 10, estou falando de menos de 0,1% dos artistas estão em estágio 9 e 10. Tá. Que são Taylor Swift, Anitas, Henrique Julianos... Gustavo Lima, né, Beyoncé, esses grandes artistas. Então, o mercado, hoje, tem algumas empresas específicas que atendem esse meio da pirâmide. Então, você tem a Believe,
você tem a OneRPM, você tem a United Masters, né, Music Pro, você tem algumas outras empresas distribuidoras, né, que atendem. A Stream está ali, né, entre elas. Qual que é a grande diferença da Stream? A Stream, a maioria dessas empresas, elas estão focando bastante em selos. Sim. E os selos cuidam e atendem os artistas. Sim. Porque quando o artista se relaciona direto com a distribuidora, ele não consegue enxergar um valor percebido. Ele não consegue enxergar um valor atribuído àquele serviço. E você tem um nível de insatisfação enorme. Ou porque não tem um atendimento especializado, ou porque não responde, o suporte, não tem estratégia. E ele fica ali, poxa, cara, eu só subo minha música. Às vezes entra numa playlist editorial, mas a maioria das vezes não entra, até porque o número é limitado das playlists. Então, a Stream, olhando tudo isso ao longo do tempo, olha, nós vamos, né, nos propor a desenvolver a carreira desse artista, mudar a forma como o artista gere e desenvolve a sua carreira através de tecnologia. Então, o artista hoje, né, que entra lá no nosso perfil de artista, na plataforma para artistas, que é o Stream for Artists, ele faz o diagnóstico automático, ele sabe qual é o estágio de carreira dele, ele consegue saber quanto tem de dinheiro disponível para ele agora. O que significa isso? Eu falando parece simples, né? Sim, sim. Mas ele vai descobrir quanto que ele pode adiantar ali dos seus recebíveis digitais. Dos recebíveis dele. Tá. Mas a gente falando assim não tangibiliza o que isso significa. Sim. Porque se um artista, né, que todos que estão ouvindo a gente aqui agora, primeiro, vocês sabem o que é um adiantamento, um advance? Tem muita gente que não faz ideia do que seja. Primeiro ponto, a maioria nem sabe o que é. Sim. Segundo ponto, vou explicar. O adiantamento, ou esse advance, o adiantamento, nada mais é do que uma prática comum da indústria, que é adiantar, te dar um adiantamento, colocar o dinheiro na frente de algo que você receberia picado ao longo do tempo. Então, todo artista está recebendo ali mensalmente ou trimestralmente, de acordo com a forma como a distribuidora os paga, os seus royalties, né? Os seus direitos ali fonográficos. Tá? Que, se for explicar, é o direito de reprodução do conexo do autoral. Mas é um papo para a gente aprofundar depois. Então, quando você está recebendo ele picadinho, às vezes você não consegue fazer muita coisa com aquele dinheiro picado. Agora, se você tem o dinheiro, ele todo junto, um dinheiro de um ano e meio, agora você consegue, poxa, fazer uma gravação, investir em marketing, acelerar o seu crescimento que você não teria se você ficasse investindo picadinho e você não conseguiria. Esse é o propósito de você adiantar. Não é para você adiantar para você comprar um carro, para você comprar uma moto, um celular. Adianta e investe na sua própria carreira. Né? Para você gerar mais dinheiro com antecipação do que você geraria, né, sem ter esse investimento na sua carreira. Tá? Então, primeiro, antecipação é isso. Antecipar esses recebíveis, né, fonográficos. Agora que vocês sabem aonde que vocês pegam esse adiantamento? Muita gente não faz ideia também. Não faz ideia. Então, normalmente você vai pegar com a sua distribuidora, com a sua gravadora ou com o seu selo. Sim. Você vai ter que solicitar para eles. Olha, eu quero um adiantamento. Aí é que começa. Aí começa a humilhação. Quem é que vai te atender? Quem é que vai marcar uma reunião com você para ouvir? Às vezes você precisa de 5 mil de adiantamento, 10 mil, às vezes 20 mil, 50 mil. É um valor muito pequeno para as grandes distribuidoras pararem para atender todos os artistas. Pô, se todos os artistas que tiverem 5 mil, 10 mil para receber no ano forem lá pedir adiantamento, faz uma fila enorme, cara, para a empresa inteira. Então, a única forma de fazer isso é por tecnologia. Tá? Então, começa aqui. Depois, se você conseguir marcar essa reunião, você vai ter que pegar os seus relatórios e compartilhar os relatórios. Então, primeiro, onde é que eu pego o relatório? Como é que eu faço para baixar? Em que formato que tem que ser? É CSV, Excel, é PDF? É detalhado? É consolidado? Então, poxa, já não sabe como é que faz. Depois, ao lado de lá, vai ter que fazer uma análise de crédito manual. Deixa eu ver aqui, fazer uma conta. E normalmente a conta que se faz no mercado é numa planilha de Excel. Cara, assim, é muito manual ainda, muito, no mercado inteiro. É um mercado ainda muito
que não entendeu essa questão e não aplicou essa questão da tecnologia, né? Ainda, é o que você falou, muito manual, muito amador, né? Muito analógico, muito Sim, manual, muito sim, moroso, sim. sabe? muito oneroso para todas as Sim, partes. sim, exatamente. Então vamos lá que você ainda tá lá, você tá lá, Tá. né? Poxa, aí você vem uma proposta, vai ter que negociar uma proposta. Sim. Aí negociou a proposta, aí você vai ter que assinar um contrato. Normalmente, nesse momento, a outra parte fala, não, cara, tô te fazendo um favor, agora eu vou te empurrar um contrato aqui, De qualquer cara, jeito. de muitos anos, vou te prender tudo quanto é lado, porque eu tô te dando dinheiro, então, então você também me dá aqui um monte de coisa. Imagina que você demorou algumas semanas, meses para fazer isso. Só fazer um parênteses. Eu fui em uma palestra em Lisboa, antes de vir para cá, e tinha um advogado lá, ele é um advogado inglês, ele abriu um escritório para mostrar isso para os artistas. E ele dizendo que, como não existe uma precificação, porque eu não tenho assim exatamente, né, como eu devo precificar ou não a minha música. Por exemplo, eu sou dono da minha música. Aí você é de uma grande gravadora. Eu chego lá para sentar esses minutinhos que eu tenho com você. E aí você fala para mim, não, você tem para receber 30 mil. Como é que eu vou falar que não é? Vou bater o pé e falar não. E ele falou que a maioria das vezes a gravadora paga bem mais barato do que realmente seria o valuation se o cara tivesse procurado alguma empresa para fazer esse valuation e tal. Te respondo já. A primeira coisa que a gente tem que entender é um adiantamento ou é uma aquisição? Né? É um licenciamento ou uma cessão? É duas coisas completamente diferentes. Completamente diferente. Então, se você vai fazer uma análise de adiantamento, precisa ver qual que é a sua regra. A compra já é outra coisa. A compra é outra coisa. No caso dele, eu acho que ele estava falando de venda. Então, a venda, mas tudo bem, a venda, provavelmente você vai fazer um cálculo, né, com perpetuidade, vai jogar na perpetuidade. Perpetuidade é que para sempre quem está comprando vai colocar. Se eu sou um compositor, eu posso vender para sempre as minhas composições. Para sempre, composição. E aí a gente tá aí, qual é o direito que você está cedendo, né? Você pode ceder o seu direito autoral, você pode ceder o seu direito, né, de produtor fonográfico, então você pode ceder os seus royalties, né, e nem produtor fonográfico você é. Então, você tem vários direitos que você pode ceder, tá? Mas a cessão é uma compra, e a compra ela pode ser perpétua ou não, de acordo com a negociação, e o licenciamento, ele sempre tem um prazo determinado. O licenciamento sempre tem um prazo determinado. E aí, o valuation, ele sempre vai entender qual que é o seu custo de capital, qual que é a taxa de decaimento, qual que é os juros que você vai estar considerando de desconto. Então, você vai colocar todos esses cálculos igual você faz um fluxo de caixa descontado de qualquer lugar. Então, existe uma metodologia que é aplicada, né, de matemática financeira, né, tradicional aqui. Qual que é a diferença da Stream? Que a gente faz tudo isso por inteligência artificial de uma forma muito mais eficiente e muito mais confiável, né? Então, né, cruzando agora os dois assuntos, você tomando ali o artista que estava lá naquela saga tentando fazer o adiantamento, meses, e assinou um contrato péssimo, isso se ele conseguiu chegar até o final. Na Stream não, você vai lá, você clica em um botão, faz o seu diagnóstico, a inteligência já diz qual que é o valor que a gente já fez uma projeção para os próximos 12 meses, você pode pegar ele na hora. Na hora, você clica em botão, escolhe as músicas, assina o contrato digital, nós migramos o catálogo automaticamente para nossa distribuidora, quando o artista dá o take down, o dinheiro vai para a conta dele, e acabou. Ele não tem que negociar nada, não tem que se humilhar, não tem que pedir. O dinheiro cai, não é exatamente na hora que o dinheiro cai. Não, porque a gente precisa garantir que o artista não tem nenhuma trava jurídica, nenhum adiantamento vigente. Sim. E a única forma da gente saber isso oficialmente é quando a outra distribuidora atual... E como vocês comunicam lá com a distribuidora e falam, olha, tá vendendo aqui? É o próprio artista. O único que tem autonomia para fazer isso é o próprio artista. Então o artista, depois que ele aperta o botão lá, ele tem que ligar lá na gravadora dele? Ele tem primeiro a gente faz todo o processo. Tá. E aí quando o merge está concluído, o que é o merge? Né? Quando você tá... É igual a portabilidade de um telefone. Vou sair da Claro, vou para Vivo. Tá? Então, você tá saindo da distribuidora A, tá indo para a distribuidora B. Então, quando você vai fazer isso, para você não perder todos os seus números, né, de plays, as playlists, né, todas as coisas que já estão indexadas ao seu lançamento, você tem que espelhar todos, a capa, áudio e metadados perfeitos, iguaizinhos estão aqui.
Quando ele espelha perfeito, ele duplica e ele faz o que a gente chama de merge. Então ele está totalmente duplicado, espelhado. Nesse momento que está espelhado, o Spotify olha e fala assim, o Spotify ou a DSP olha, opa, tem 2 conteúdos iguais. Eu vou continuar pagando esse aqui que é o primeiro. Enquanto esse aqui não disser que eu devo pagar para esse, eu continuo remunerando esse. E aí o que acontece? O artista eu estou dizendo que na verdade é o proprietário do fonograma, né? O produtor fonográfico, ele tem que solicitar o takedown. O dono do fonograma é o produtor fonográfico? É o produtor fonográfico. Não é o... Não é o artista, o não compositor. é o intérprete, não é o compositor. Então, isso é muito legal. O produtor fonográfico pode ser o compositor? Ele pode ser também, tá? Ele pode... Mas é legal explicar isso para a audiência, assim, o que é uma obra e o que é um fonograma. Sim. Tem diferença da obra pro fonograma. Totalmente. A obra, ela é a composição. Então, eu tô aqui com o Anderson, a gente fez uma música no voz e violão, ela é uma obra, né? Então, essa composição... A guia é uma obra. É uma obra. E a gente vai lá e registra... A guia. A guia. Essa guia, essa Registra letra onde? e a Na melodia... editora? Pode ser na sua editora, pode ser na Biblioteca Nacional, você tem diversos, né, artifícios para você fazer isso. Até você mandando um e-mail para você mesmo como prova de antecedência. Olha, eu mandei esse e-mail para mim mesmo com a minha própria música, porque eu não tinha nenhum lugar para... Eu não sabia como registrar na hora, mas se eu for contestado um dia, ó, eu tenho nessa data, nesse dia, um e-mail para mim mesmo com a música que eu fiz, provando que lá atrás eu já tinha, né, um registro oficial que essa música existia. Então, a obra é esse produto, na verdade, essa matéria é a obra-prima aqui, essa obra bruta. Ela precisa ser transformada em um produto, e um produto tem um código de barras, que é o UPC. Né? Você vai ter que ter um ISRC, que é o CPF ali da faixa, e você vai ter que ter o UPC, que é quando você lança ela nas prateleiras. Então ela tem um número, é um código de barras. Agora ela virou um produto, ela virou um fonograma. E agora você consegue, né, gerar receitas autorais e conexas. Quando ela vira um fonograma... Quando ela começa... vira um fonograma, Tá. aí você começa a E aí monetizar. o fonograma já tem tudo ali, falando quem foi o arranjador, quem foi... Exato. E o fonograma é aquilo, você teve que gravar, mixar, masterizar, criar o ISRC dela para dizer quem que produziu, quem cantou, quem tocou os instrumentos. Né? Então, aí ela virou um produto, um fonograma. Tá. Então essa é a diferença de obra. E aí quando começa a tocar na Spotify, o Spotify vai pagar, normalmente ela paga como se fosse o ECAD. Então, o Spotify, vamos explicar como é que é o modelo de pagamento do Spotify, tá? Então, não é uma regra para todas as plataformas, mas eu vou falar de uma forma um pouco mais generalista, tá? Então, normalmente as plataformas, elas, de toda a receita, deixa eu dar um passo atrás. Existem 2 tipos de direitos, só. O autoral e o conexo. Só isso. Só existem esses 2 direitos. E só existem 3 formas de você monetizar esses direitos. Reprodução, execução pública e licenciamento. Ponto final. Então gravem aí. Todo mundo que está assistindo. Direito autoral e conexo. 3 formas de rentabilizar. Reprodução, execução pública e sincronização. Tá? Vamos para o lado do Spotify. Tá? Das plataformas digitais. Então vamos lá. A gravadora, lá atrás, elas tinham direito de reprodução das masters. Tá? Sim. Que era um disco físico. Ela reproduzia, distribuía, vendia, recolhia, né, esse dinheiro e repassava para os artistas. E aí mudou o modelo de negócio. Saiu do físico e foi para o digital. E não tinha previsto isso em nenhuma lei. O digital não tem mais o caminhãozinho levando CDs, é um upload distribuído e não tinha e as gravadoras, né? E aí quem não assistiu, assista a série do Spotify chamado Playlist ou Som na Faixa, conta um pouco dessa história. O Spotify, ele começou a história ali em 2006, mas só em 2014 ele consegue de fato começar a crescer nesse modelo de assinatura. Sim. Depois de ter feito os acordos com as gravadoras. E qual que era o acordo? Eu lembro de ir na festa de chegada do Spotify no Brasil, de lançamento. Foi 2015, talvez? Acredito que sim. E 2014. 2014, pode ser. Teve a festa de 10 anos agora. Sim, 2014. Spotify Brasil. E aí,
o Spotify, qual que foi a negociação das gravadoras? Tá bom, nós aceitamos desde que o direito de reprodução seja ainda nosso e nós tenhamos o direito de recolher e repassar. Porque, na teoria, não poderia... o direito de reprodução é um direito coletivo. Ele não poderia ser recolhido por uma entidade com fins lucrativos. Mas lá atrás foi feito acordos globais, onde globalmente todas as distribuidoras e gravadoras teriam o direito de fazer, né, de recolher esses direitos e repassar. Cara, o que essa galera aí do Spotify, porque a gente fala, é o Dani, né? Mas não foi só ele, foi uma galera ali. Eles mudaram completamente o rumo de tudo, né? Porque a Deezer e outras plataformas vieram depois, ficou mais fácil, não foi? Quem quebrou isso aí com as gravadoras foi o Spotify. Na verdade, tinha já, né, o Napster lá o atrás. Napster, aham. Só que o Napster, ele dava música gratuitamente, né? Sim. Então, ali que começou o colapso, o Napster e o Pirate Bay, né? Que isso foi em 2002, Pirate Bay teve 2003, problema, né? Foi muito. E aí, o que acontece, né? O BitTorrent, todos esses sites. E qual que era o problema que o Spotify sanava? Era o problema do usuário. Não era o problema realmente da indústria. Ele queria resolver a dor do usuário. Por quê? Porque tinha muita pornografia nesses sites, pegava vírus, porque você baixava coisas ali que, cara, pegava um malware no seu computador, a qualidade era muito ruim. Então eu falei, cara, o ambiente ele é hostil, é perigoso, a qualidade é péssima. Cara, eu preciso criar alguma coisa para mudar esse produto, né? Esse serviço. E aí que vem o Spotify. Mas quando as gravadoras elas fazem esse acordo global, elas têm esse direito de reprodução. Então, o direito que a gente está falando aqui é um direito de reprodução do conexo ao autoral, que é a reprodução das músicas nas plataformas. Então, entendido o direito? A música vem, o Spotify pega ali mais ou menos 30%, repassa 70%. Dos 70%, ele divide em... Ele pega esse 30% de quem? Das assinaturas? De assinaturas e de publicidade. Tá. São duas fontes de receita do Spotify. A assinatura que os assinantes premium... Ele pega 30% do que entra na rede e 70% vai ser distribuído. 100% de tudo que entra de publicidade e de assinaturas. Ah, tá. Ele pega 30%. Tá. Repassa 70%. Por isso que existe o quanto que você recebe pelo play do assinante gratuito, do ouvinte gratuito e do ouvinte pagante no Spotify. Ah, tem uma diferença. É muito diferente. O ouvinte premium, o valor que é repassado é muito maior do que o do ouvinte gratuito. Porque a receita que é gerada dele é muito maior do que a receita de publicidade mensalmente. Tá. Então, repassou 70%. Do 70% ele vai dividir em autoral e conexo. O autoral vem 12% para um lado e para o outro lado vai 58% para o conexo. Então, no autoral, os 12%, 3% é execução pública, que aí vai via ECAD. 9% é reprodução do autoral, que é o autoral digital, que popularmente é chamado. Esse quem repassa é a back-office e outras, né, entidades como a Abramos Digital, o BEM, né, que fazem esse tipo de coleta desse direito coletivo, né, e repasse para os detentores dos direitos, dos autores. Então aqui estou falando de autor. O outro lado, 58%, que é a reprodução do conexo, que é o que todas as gravadoras, distribuidoras trabalham. Então, é exatamente esse direito. E aí, você que está ouvindo a gente aqui, se você é um selo, se você é um artista, vai da negociação que você tem com a distribuidora para saber quanto de 58% está repassando para você. Então, essa é a cadeia de repasses de direitos que estão embutidas aí nesse fluxo. Tá, e na stream hoje, quando o artista chega lá, essa inteligência artificial, esse algoritmo que vocês criaram, ela vai dizer qual que é o estágio que ele está. E, por exemplo, vão chegar lá, um artista está no estágio 4. O que ele tem que ter feito para estar no estágio 4? Perfeito. Ótima pergunta. Quando a gente começou a desenvolver a metodologia de estágios de carreira, a gente ficava pensando assim, por que alguns artistas são muito talentosos,
mas não acontecem. E outros que talvez nem sejam tão talentosos quanto os outros, cara, eles têm uma repercussão enorme. A gente ficava, ao longo da minha jornada inteira, de mais de 20 anos na música, eu sempre fiquei observando e entendendo isso. Né? Então, eu tive a oportunidade de ser sócio e parceiro de muita gente bacana de mercado, do funk, do pop, do forró, do sertanejo, do rock. Então, eu morei em diversos estados do país, conhecendo culturas completamente diferentes em termos de comportamento de consumo de música. Então, eu tive esse privilégio. E eu sempre observei muito, né? Eu gosto de dizer que eu tenho a cabeça de engenheiro, eu fiz engenharia, mas eu sou cantor também, artista, então eu tenho a alma... Eu gosto de dizer que eu tenho a cabeça de engenheiro e a alma de artista. Então, a única métrica que a gente entendeu que determinava, né, o sucesso de um artista era o nível de conexão e representatividade que aquele artista tinha. Então, para nós na Stream, música acima de qualquer coisa é sobre conexão e representatividade. Não importa se você se formou na Berklee, se você toca 10 instrumentos, lê partitura, é professor de canto, professor de música, se você tem 10 anos de experiência no barzinho. Se você não for capaz de criar músicas que se conectam com a vida das pessoas, comercialmente, o impacto que você tem no mundo é zero. Você pode ser excelente. E eu não estou dizendo que eu não acredito e eu não incentivo que os artistas estudem e se capacitem cada vez mais, se profissionalizem. Longe disso, tá? Mas não é isso que determina o sucesso do artista. É o nível de conexão que ele tem com o público, porque música pra gente tem a ver, tem um propósito específico na vida das pessoas em momentos muito diferentes. Às vezes você quer relaxar, você vai ouvir um tipo de música. Às vezes você tá num jantar romântico, você vai ouvir outro tipo de música. Você tá numa festa e você, cara, quer só extravasar. Você quer, se motivar para ir correr e malhar, ou indo para uma viagem, se preparando para algum momento importante da sua vida. E às vezes as músicas ela vai marcando a sua vida em aqueles momentos e ela precisa ter algum tipo de conexão com você. E como é que a gente mede isso? Como é que a gente mede isso em dados, em informação? Porque hoje a digitalização da música permite ter um rastro enorme de dados, né? Que antes não tinha. Antes não tinha informação, a música passava e, poxa, o que aconteceu? Você não tem histórico, né? Você não tem ali registros que você pode estudar e você pode, né, comprovar. Então, qual que é a métrica que define se um artista é um sucesso nacional? Então, eu estava falando exatamente isso ontem com um dos meus mentorados. Antigamente era execução em rádio, a aparição dele na TV e a quantidade de shows que ele fazia, né? Porque tem muita gente que esquece, mas o artista ele tem que fazer show também. Tem muito artista que ele aprendeu a viver do digital e não tem shows. Só que essa conta chega se o cara esquecer de fazer show, porque, cara, o show é um lugar onde ele vai ter contato direto com o público, né? Que ele vai sair do online e vai pro offline ali ter aquele contato. E aí, eu tava falando sobre isso. Agora, qual é a métrica? Ótimo. Ótimo também esse outro tópico. Vou entrar nele já. A única métrica que determina se um artista é um sucesso nacional ou não é se ele tem público relevante no Brasil inteiro. Então, mas como que você faz isso? Exatamente. Porque tem gente, principalmente no sertanejo, esses números foram maquiados por quem tem dinheiro, né? Por pagamentos. Tanto no Spotify, que o Spotify agora tá com um problemão, né? Que é essa questão dos plays falsos, que daqui a pouco eu quero até te perguntar sobre isso. Sim. Também tem a agenda falsa, que o povo bota um monte de shows que não existe, tem a questão do superfaturamento, né, de valores de shows e tal. Então, como que a gente percebe isso hoje? O seu algoritmo, por exemplo, se eu chego lá, como é que ele vai descobrir que eu sou um cantor estourado? Pelas métricas de rede social? A gente tem hoje 3 métricas, né? Tá. Do Spotify, né, básicas. Rádio ele não considera crowd, essas coisas. O rádio é pago. Se você vai entrar na rádio, você vai ter que pagar. Sim. Então, eu tô pagando. O que isso significa? Significa que você pagou.
Sim. Ah, se sua música está indo muito bem, ela pode até continuar mais do que os 3 meses de acordo da rádio. Mas no Spotify também, né? Aconteceu isso muito, das pessoas pagarem e a gente vê do dia pra noite lá uma música aparecer. O Spotify ainda tem uma diferença que é as playlists editoriais que não são pagas, é impossível você pagar ali e entrar, né? A não ser que você esteja A playlist editorial, ela é feita pelos curadores, por seres humanos que recebem as músicas. Mas eles são funcionários do Spotify? São funcionários do Spotify. Então, e eles que fazem? Eles são pitchados, né? Você tem que defender a sua música. Então, as gravadoras, as distribuidoras defendem as músicas. Alguém me artistas. falou que o Deezer, por exemplo, você sabe quem é os curadores, né? A pessoa sabe. Exato. No Spotify é mais difícil. No Spotify não é difícil saber. Tá. Eles blindam ali, até para evitar suborno, evitar esse tipo de coisa. Mas você tem ali essa editorial que ali você sabe, e ali eles usam até como uma baliza de boas práticas. Meu, eu tô vendo que você tá fazendo umas práticas aqui, eu te tiro de todas as editoriais. Você tá banido aqui. Sim. Então, ainda é uma métrica que você consegue ver, tá fazendo besteira de um lado, cara, ele vai tomar uma penalidade aqui. Mas vamos lá, então, voltando só na parte das metas. Como é que a gente define? A taxa de conversão de seguidor, ela é uma das mais importantes para qualquer artista que está ouvindo a gente. E selos, né? E o que é essa taxa de conversão de seguidor? Imagina que você... Vou fazer uma analogia que ela é bem bacana. Imagina que você tem uma loja física na Paulista. Sim. Ali passam 100 mil pessoas por dia na frente da sua loja. Porque é muito movimentada a Paulista. Você pode dizer que você tem 100 mil clientes? Passa na porta da sua loja, mas não compra? Não. Não tem. Não. Esses são seus ouvintes mensais. Porque eles ouvem... Eles estão passando na frente, ele viu que você existe, Sim. Ele passou. Quem entrou e comprou é aquele que é seu cliente. Esses são os seus seguidores. Então abre lá... começa a seguir lá no... Seguir. Tá. E seguir no Spotify não é um movimento voluntário assim tão comum. Igual no Instagram, por exemplo. Né? Não é igual ao Instagram. Ele é mais difícil. Por que uma pessoa segue um perfil do Spotify? Porque no Spotify, você passou... Às vezes você ouviu a música e você não vai lembrar o nome daquele artista, você não vai lembrar que música que era. Você gostou, deixa eu seguir para eu não perder ele de vista. Eu não quero perder esse artista de vista. Eu quero que... quando eu quiser procurar, eu vou nos artistas que eu sigo, que eu consigo achar ele. Então é muito esse movimento. Eu gostei tanto que eu não quero perder os próximos conteúdos desse artista. Eu quero achar mais coisas dele. Esse é o impulso de você seguir um artista no Spotify. E não só no Spotify, também no YouTube, no Instagram, inscrito no YouTube e também os seguidores no Instagram. Porque essa, de fato, é a sua base que você está construindo, que você vai engajar, que você vai se relacionar, que você vai construir a sua imagem, né? Vai construir o seu posicionamento. Então, quanto maior é a sua base de fãs, maior é a sua demanda, maior é o seu alcance, maior é o seu estágio de carreira, maior é o seu potencial de retorno. Tá? Então, essa é a métrica que a gente mensura. Um artista só é sucesso nacional se ele tem fãs ao redor do Brasil inteiro. Agora vamos para a parte de shows. Cara, muito se fala, poxa, o artista ele é muito bom no digital, mas ele não vende show. Eu acho que essa frase ela é muito generalista. Sim. Então, se você olhar para gêneros musicais e você olhar para a cultura de cada país, você vai entender que alguns gêneros musicais eles têm circuitos de shows mais maduros do que outros. Qualquer boteco aqui é um palco para sertanejo. Qualquer um no Brasil. É sertanejo, forró. Então, gêneros mais populares como sertanejo, forró, pagode, samba, eles têm muitos palcos, é comum. E outra coisa, o comportamento das pessoas estamos aqui num churrasco. Se você é uma turma de sertanejo, o que eles fazem? Desliga o som aí, pega o violão e começa a cantar. Sim. Você entendeu o que você fez? Desliga o som e vamos tocar aqui e cantar junto.
todo mundo começa a cantar e tal. Se nós somos uma turma do urbano, qual que é o comportamento? Aumenta o som. E o digital vai rodando. Então, o comportamento natural das pessoas no digital, do urbano, por exemplo, desde funk, trap, né, o rap, é ouvir bastante, não... Ah, não, peraí, vamos fazer agora uma coisa gente aqui, numa festa, um churrasco. Não é isso que acontece. O comportamento ele é diferente. E, naturalmente, os circuitos de shows, eles são muito menores. Então, se você pegar as 4 principais fontes de receita de um artista, show, publicidade, autoral, só se o artista for compositor. Sim. E o digital, tá, o fonográfico aqui, você vão ter gêneros musicais que têm relevâncias diferentes nessas 4 linhas de receita. A Anitta, por exemplo, ela ganha infinitamente mais em publicidade do que em venda de shows. Do que venda de shows. Mas tá errado. Tá errado por quê? Tá errado difícil. Por que tá errado? Sabe por que tá errado? Por que tá errado? Ela é uma cantora, ela continua lançando músicas relevantes em termos de consumo. É o que você falou, foi muito inteligente o que você falou, porque tem artistas, por exemplo, o cara é eletrônico. Agora a gente tá vendo agora o trap também fazendo isso. O trap, eu perguntei esses dias para um empresário de trap aonde eram os palcos que eles tocam. Aí ele falou, cara, ainda tem pouco, tal, a gente tá aqui, mas eles já estão muito presentes no digital. Sim. Então você já vê que é um segmento que vai crescer muito no digital, mas os palcos, e você falou uma coisa muito correta, os palcos brasileiros, eles são muito popularizados, é o que você falou. Exato. É o churrasco, é a pessoa ali passando o final de semana, pega um violão e toca ali e tal. Só que aí eu te falo, o artista sertanejo, ele tem que fazer show. O artista sertanejo, ele tem que fazer show a partir do momento em que, de fato... E aí, assim, vamos dividir 2 linhas de shows. Tá? E elas não se cruzam, tá? Só que o artista não tem essa percepção. Sim. Uma linha é o cover. Tá. Você tem um show cover aqui. Você pode fazer no aniversário, num corporativo, no bar, no boteco, você está fazendo cover. A outra coisa é o autoral. Tá? Que é muito difícil para o artista pequeno, né? Isso, eu tenho que responder muito essa pergunta na minha caixinha, se o cara tem que colocar música autoral no show dele no bar. É difícil. Sim, é difícil. Ele pode colocar uma, 2, mas o propósito das pessoas que estão ali... É para ver ele cantar a música dos outros. Música dos outros. Música que faz sucesso. A música, ela tem uma memória afetiva. Então, quando você ouve músicas que remetem a algo da sua vida, né, coisas afetivas, você se diverte mais, você tem emoções mais fortes. Agora, quando é uma música que ela não representa nenhuma dessas memórias, que você nunca ouviu, ela é mais fria naquele primeiro momento. Então, uma prova disso veio aqui ontem, uma dupla que é o Zenri e Gabriel, e olha que engraçado isso. Eles pararam a dupla em 2018 porque não tinha público. Não tinha público nos shows, naquela época ainda o Spotify não estava tão forte, né? As plataformas como hoje, eles resolveram parar. Voltam a dupla em 2024, com um cachê 10 vezes mais caro do que eles vendiam, sem data, com todos os shows vendidos e os shows lotados. Eles falaram, olha que estranho, por quê? O que aconteceu? Que é exatamente o que você está falando, a questão da memória afetiva. As pessoas começaram a lembrar e falar assim, nossa, quando ele lançou essa música em 2014, cara, eu tava namorando a minha esposa. Vamos lá escutar essa música? Nossa, quando estourou essa música lá, quando vocês pararam a dupla em 2018, eu morava lá em Goiânia, ia no bar lá ouvir vocês. É isso aí. Entendeu? É isso. Então, assim, o artista, ele pode dizer que ele tá gerando faturamento de show cover, mas isso nada tem a ver com o potencial original desse artista. Existem artistas que passam mais de 10 anos cantando cover e que nunca conseguiram fazer uma carreira original. Assim como existem aqueles que estão lá 10 anos e conseguem estourar uma música e aí a coisa acontece, como Bruno e Marrone. Existem vários né, casos de artistas que vieram do barzinho e conseguiram seguir uma carreira original. Assim como tem artistas que começaram lançando original e negócio... por exemplo, o Grelo agora, que lá pela Stream,
É pela stream a Pela música stream, dele? o Grelo foi lançado pela stream. É um artista do Do Henrique Henrique Juliano. Juliano. O Juliano é um dos sócios investidores da stream. Foi lançado pela stream. Foi o primeiro lançamento dele. Ele nem tinha essa pretensão de carreira, ele já era um Você sabe quantos compositor. play deu nela, né, nas plataformas? Geral, poxa, eu não sei se eu vou lembrar de cabeça, mas assim... No Spotify, você tem uma ideia? Não, agora não vou lembrar de cabeça. Mas foi assim, muitas, cara, né? muito, assim, absurdo. Mas, e tá aí, ele tá fazendo já 30 shows por mês, Sim. num cachê super alto. Com uma música só. Não, na verdade não foi só uma, estourou mais músicas do álbum, ele lançou um álbum inteiro. Ah, ele lançou um álbum inteiro de uma vez. Então você fala, não, peraí, vamos fazer uma estratégia. É que eu só ouvi essa. Tem a Só Só Fé, Fé. tem a outra de Graça ou Pagando, que viralizou também. Ah, viralizou tem também. as versões que ele fez, né, da Vida Louca do Racionais, a outra do Charlie Brown. Cara, se você vê, ele tem umas 4 músicas do álbum que tem, assim, números absurdos. É claro que a Só Fé É que estourou mais. que estourou mais. Mas, você vê, existem... isso sempre vai existir na música, tá? Esse fenômeno que é a viralização espontânea, que ela é imprevisível, né? E não dá pra você repetir. Repete o Grelo. Repete um fenômeno desse. Ele vai acontecer a cada não sei quantos anos, em milhares Então, mas de você não acha que isso diminuiu? Eu acho que essa chance, ela diminuiu o prazo. Porque antigamente, por exemplo, para surgir um Grelo desse, há 20 anos atrás, o que tinha que ter acontecido? O cara tinha que ter estourado a música na rádio, era super difícil, e ele tinha que ter ido num grande programa de TV. Poderia acontecer o contrário, ele ir no Faustão, que na época era, né, a grande vitrine naquela época, e depois as rádios começavam a tocar. Sim. É que eu acho que antes era mais fácil porque era induzido. Por que induzido? Era induzido, sim. Se o cara naquela época fosse ali no começo da década de 2000, todo o grupo de pagode que ia no domingo, como é que chama, gente? Domingo legal, na segunda tava tocando o Brasil inteiro. Então, por quê? Porque a audiência ela era controlada Sim. e centralizada. O que Exatamente. significa isso? Você só ouvia os artistas pelo rádio. Então, TV. mas o fato da TV estar nas suas mãos agora, o rádio está nas suas mãos, porque a TV e o rádio estão nas suas mãos, né? O Spotify está ali, é só você subir a música no rádio, Exato. fazer as pessoas hoje agora ouvirem. descentralizou. Isso. Porque agora você tem dezenas de plataformas. Então, Você por tem as esse redes sociais. fato, esses fenômenos que você falou, como, vamos pegar Ana Castela, o Luan Pereira, né, que é mais recente agora. O Guilherme também está tocando bem, e agora o Grelo. Você não vê que antes demorava mais tempo para surgir esses fenômenos. Agora eu acho que essa faixa de tempo aqui, ela está diminuindo. E acho que a tendência é continuar diminuindo, justamente por isso. Porque é mais gente colocando conteúdo, é mais gente tentando. Então. Entendeu? Porque quantas pessoas iam no domingo no Faustão e na segunda estava estourado? Era menos do que a quantidade de gente que está tentando neste momento viralizar no Instagram, no TikTok. Você tem vários fatores aí, né? Antigamente, os estúdios eram controlados pelas gravadoras. Sim. Era tudo muito controlado, né? Muito controlado. Então, assim, o artista independente, ele não tinha chance nenhuma. Não. Nenhuma, porque era caríssimo se ele quisesse gravar. Se ele quisesse divulgar numa rádio, numa TV, era caríssimo, assim. Então, as chances eram mínimas. Hoje democratizou. Você tem agora um número absurdo de mais de 120 mil faixas sendo lançadas por dia, só no Spotify. Você tem atenção totalmente descentralizada em redes sociais, em plataformas de streaming, na rádio, na TV ainda, mas com uma relevância muito mais baixa. Só que agora você tem nichos que antigamente não tinham. Antigamente era o que a rádio e a TV estava empurrando, era o que a galera estava consumindo. Não tinha muito. Aí, às vezes, tinha os festivais, né, na época, lá atrás, das MPB, né? Então, que ainda tinha esse movimento que gerava uma certa relevância. Mas, quando você vê... Hoje, você tem vários subnichos. Sim. Vários. Então, você tem várias bolhas. E aí, o que você percebe poxa, às vezes, um desses artistas fura essas bolhas e toma uma repercussão nacional. Então, isso acontece, assim, mas... a gente viu, né, a gente tem pessoas, inclusive, que são de dentro
que trabalham na stream, que vieram do TikTok, que vieram, né, de grandes plataformas. E eles falam, olha, se fosse fácil viralizar a Tava música, todo mundo viralizando. eles viralizariam ali um por semana ali. Ó, vamos viralizar isso aqui agora. Mesmo eles, com todas as métricas, só vamos repetir o que aquele cara fez igualzinho, repete. Daí Você fala o acontece próprio TikTok fazer o isso? próprio TikTok. Tá. Internamente, eles têm Eles fazem isso com influencers, não? Eles tentam. Eles tentam pegar o próprio ali. Eles tentam Mas qual que é a critério de escolha? Por que eu vou estourar ele agora? Não, você vê que o TikTok ele tem a rede social. Sim. Ele tinha lá a TikTok Music, agora estão fazendo a fusão com o TikTok agora. Antes era Resto, virou TikTok Music, agora tá virando só o TikTok App mesmo. E tem a Soundon, que é a distribuidora. Eles têm tudo deles. Ele tem a distribuidora, tem. Então, na própria distribuidora. Então ele pode, na própria distribuidora, pegar alguém e tentar estourar no TikTok. Na própria distribuidora, eles, como é que a gente faz aqui uma campanha com alguns dos influenciadores, né? Que é um dos benefícios que eles entregam ali, mas não é replicável. Não é. Você pode repetir igual, a mesma estratégia. Com uma música vai dar um resultado, com uma outra música vai dar outro resultado. Aí, você tenta fazer, acontece uma coisa nada a ver. Uhum. Um cara andando de skate, tomando ali o seu refrigerante, cantando uma música. Pum, viraliza globalmente. Fala, cara, mas como é que aconteceu isso? Várias tentativas e erro, né? Não, você vai tentando e vai... Não, às vezes nem foi de propósito. Esse que é o ponto. Então, mas é tentativa e erro. Você vai tentando. Você vai tentando e vai entendendo. É claro que tem estratégias. Tem os challenges de dança para fazer a coreografia, tentar fazer, né, algumas competições. É isso que eu falo. Para o sucesso, no geral, as pessoas falam, você tem a fórmula do sucesso. Não existe fórmula do sucesso, existe estratégia. Só que as estratégias têm que ser adaptáveis. Por exemplo, você vai fazer uma estratégia para uma cantora que ela tem 60 anos de idade, que ela está cantando uma música para jovens. Cara, é um tipo de estratégia. Você vai pegar uma estratégia para uma cantora de 18 anos de idade que está cantando música para pessoas com a idade de 60 anos. Qual que é a estratégia? Você vai fazer uma estratégia completamente diferente. Sim. Entendeu? Sim. Os influenciadores, o tipo. Então, assim, acontece... muitas empresas... Esse tipo de fenômeno, ele é totalmente Então, isso que você está falando vem de encontro com uma coisa que eu estou falando muito, que é o seguinte. As pessoas, principalmente no sertanejo, elas acostumaram que o dinheiro estourava. Porque o dinheiro estourava quando era só pagar. Entendeu? Você ia, pagava rádio. Você ia, pagava o robozinho lá no Spotify. Você ia, pagava para você estar nos programas de TV. Era mais fácil. Sim. Hoje em dia, não adianta mais você ter 10 milhões ou 50 mil... Você não vai ter garantia de sucesso. Entendeu? Vou tangibilizar isso que você está falando na nossa metodologia. A gente, no estágio 1 a 10 de carreira, estágio 1 é entusiasta, o cara canta por hobby, para a família. O 2, ele decidiu que ele quer tentar profissionalmente. Ele está cantando cover, está compondo, mas nunca lançou nada. Estágio 3, experimento. Ele vai começar a lançar algo original para ele experimentar. Qual que é o desafio que ele está subjugado? É o desafio de conceito, de posicionamento. Qual é o seu diferencial? Você é original o suficiente para você ter fãs gostando de você? Ou você está copiando as pessoas? E não me entenda mal, copiar as pessoas é o primeiro processo de evolução. Você copia os seus ídolos até que você tenha a sua própria identidade, é natural. Sim. Por isso que é o experimento, você vai testar aquilo que funciona para você. 4º estágio, emergente. Então vamos lá, o emergente. Você já começou a entender um pouco do que acontece, né, o que funciona para você e o que as pessoas gostam. E aqui tem a primeira barreira natural da música no 4º estágio. 90% dos artistas nunca passam do estágio 4. E o que é passar do estágio 4? É você converter os seus ouvintes em fãs. É você começar a ter uma base além dos seus círculos de família, amigos e ali relacionamentos próximos. Começa a ter uma base mais relevante. Então, olha só, o dinheiro do estágio 1 ao 4, ele vale muito pouco para o artista. A maioria dos artistas que você conhece, e sei que você conhece muito, que gastaram milhões fazendo DVD, ônibus, por que eles não aconteceram?
Porque eles estavam ali entre estágio 1 e 4, eles não tinham um conceito definido, uma originalidade, um diferencial claro e não tinha uma base de fãs validada. O que o dinheiro faz? Ele te dá um pouco mais de estrutura? Te dá. Mas, na essência, o dinheiro ele serve para você expandir a sua música e mostrar a sua música para mais pessoas em um período mais rápido. É para isso que serve o dinheiro. Só isso. Claro que vai te dar... E se a música não for testada, as pessoas vão ver e não vai gostar. Então, o artista estágio 5 é o que a gente chama de promessa. Então, só 10% é daqui para frente, tá? Promessa, depois sustentável e depois sucesso local. Esses artistas, o dinheiro faz muito mais diferença na vida deles do que do 1 ao 4. Porque aqui já tem uma comprovação de um público que gostou e já foi validado de certa forma. Você só precisa achar mais pessoas parecidas com aquelas. Aqui está muito incipiente, é muito aleatório. Pode acontecer? Pode, mas o nível de risco é infinitamente maior do que os artistas de 5 a 7, que já tem um conceito mais validado, já tem um diferencial mais claro, já tem um público seguindo, mais aquecido. Então, você só expande aquilo que ele já mostrou que em uma taxa de amostragem pequena deu certo. Então, aí sim o dinheiro começa a fazer mais diferença. Mas não é de qualquer jeito. Tem que ter estratégia para você alocar esses recursos. A maioria dos artistas acham que ele vai... vou gravar com o melhor produtor que existe, vou pegar o melhor mix, o melhor master, vou ter o melhor produto. Aí quando ele vai lançar, acabou o dinheiro. Sim. Aí ele Isso acontece muito, né? Ele pega um produto maravilhoso, incrível, e mostra para ninguém. O que vai acontecer? Nada. Esses dias tem uma pessoa que falou, eu tenho um DVD maravilhoso, mas não tenho dinheiro para divulgar. O que eu faço? Eu falei, chama o povo no churrasco. Se sobrou dinheiro pro churrasco, que às vezes nem sobrou. Se sobrou dinheiro pro churrasco, coloca o DVD lá na TV, no YouTube, e deixa o povo assistir. A família e tal. É isso, porque você precisa de dinheiro para divulgar. Então a gente sempre faz uma proporção de pelo menos 1 para 2, 1 para 3. Sim. Cara, você tem 10 mil reais, não gasta 10 mil reais para fazer o produto. E 0 para marketing. Gasta ali seus 2.000, 2.500 para você fazer o seu produto. Você vai dividir em 3, 30. E aí o restante você impulsiona. Sim. Você vai ter infinitamente mais resultado. E tem uma história que eu sempre lembro, que eu gosto de contar, que é... Eu lembro na época da minha banda, quando surgiu o NX0. Inclusive o Caco, um beijão pro Caco, que também faz um dos acionistas da Stream. Eu lembro que eu gostei do NX0 na época com uma demo. Cara, bem, assim, qualidade muito baixa, assim. Parecia um som de um ensaio ali. Só que tinha uma energia, cara, tão legal, assim, uma vibe tão legal, que eu lembro que quando eles gravaram tudo bonitinho, tudo afinadinho, cara, tudo perfeitinho no estúdio, eu falei, velho, perdeu um pouco da graça. Então, às vezes, você tem aqui, às vezes, mais originalidade, mais energia, mais autenticidade em algo, às vezes, que nem, às vezes, aos olhos de mercado, nem tá tão bom, né, em termos de qualidade, afinação, mas ele passa energia e ele consegue te cativar. E, às vezes, uma coisa que tá mais pasteurizada, que tem mais qualidade técnica, foi muito mais caro, e não passa a mesma energia. Então, nesses estágios de carreira, principalmente, está no estágio 1 a 4, não acha que você vai gravar no melhor estúdio do mundo, que é isso que vai fazer você estourar. Às vezes a sua verdade, às vezes um acústico bem feito, ao vivo, que é muito a característica, sim. cara, do sertanejo, do forró, do pagode, é consumir coisas ao vivo, né? Você vê que os principais hits, eles têm características de serem gravados ao vivo. E muito é por conta da energia, por conta da vibe, da energia que passa, da emoção. E às vezes isso aqui vale mais do que, poxa, vou gastar horrores de dinheiro pra fazer, cara, tal, vou mixar em Nova York. Fala, gente. E não é isso que... Isso acontece muito. Acontece muito no sertanejo. Esses dias alguém falou pra mim, porque um produtor lá de Goiânia me cobrou 50 mil na faixa. Cara, vamos entender, porque o cara cobrou 50 mil na faixa. O cara botou uma orquestra de não sei aonde, botou um DJ que gravou não sei aonde. Aí depois ele vai tentar fazer a divulgação no mesmo lugar daquele que fez a faixa por 3 mil. E o que fez a faixa por 3 mil tem a mesma chance dele de viralizar, de se tornar viral na internet ou
A música, gente, ela tem o intangível. Sim. Tem o intangível, tem Sim, a tem o parte de intangível. conexão. Sim. Vamos pegar um dos últimos fenômenos que aconteceu, que é a Marília Mendonça. Ela estourou num CD, né, num álbum que foi gravado na sala do Pepato. Sim. Não tinha nenhuma grande produção, não tinha nada disso, não tinha um DVD de 5 milhões com helicópteros sobrevoando, com estruturas, né, megalomaníacas. Na música, o que mais importa é a música. E sempre vai ser. Sim. É a música. Aí, eu já trabalhei com artistas, poxa, cara, que fizeram faziam clipes, né, com diretores de Hollywood, com não sei o quê, gastavam $50 mil num clipe. Não mudava nada. Não mudava nada. Se a essência da música, a música de fato não conectar, se a música não representar as pessoas ali, a música em si, o principal ativo, não adianta querer enfeitar de tudo quanto é jeito. Então, eu tenho que preocupar com a música, com a composição, repertório. Isso foi o que eu mais aprendi ao longo, cara, dos maiores especialistas que eu me relacionei ao longo do ano, ao longo dos últimos anos, que é, cara, a música é o que mais importa. Eles têm cara, eu tava ouvindo o próprio... Cara, o De Angelo, que é o Grelo, né, que ele é compositor, ouviu o Reno Poeta falando do Henrique Juliano. Cara, o Henrique Juliano é a maior dupla sertaneja do país. É o que tem, né, o catálogo, né, com maior volume de consumo, com maior perenidade. Eles gravam um DVD a cada 1 ano e meio, mais ou menos. Eles escutam, cara, de 10 a 20 vezes mais faixas do que qualquer outro sertanejo do mercado. Então, normalmente os artistas sertanejos... Escutam pra escolher a música? Eles terminaram e começam... Eles escutam, assim, cara, milhares e milhares e milhares de músicas de todos os compositores, sejam grandes, sejam pequenos. Chegou pra ele e tá escutando. Você tá com o Henrique Juliano, eles estão escutando música, estão ouvindo, infinito, infinito. E vão selecionando, escolhendo com calma aquilo que de fato representa, o que faz sentido, o que eles acreditam, que tá dentro do conceito deles. Tem um cuidado com o repertório absoluto. Absoluto. Aí você pega o artista, ele acha que ele vai pegar, ele vai falar, vai pegar um dia, fez aqui 2 composições, vou lançar! Vai estourar. Cara, você fez duas. Qual a chance disso acontecer? Qual a chance? Então, eu acho que esse é um dos maiores diferenças para mim do sertanejo, é que virou uma indústria de composição. Então, você tem, cara, compositores do Brasil inteiro compondo para sertanejo, forró, né, e pagode, os gêneros populares. E você tem, do outro lado, gêneros musicais que não têm esse mesmo mecanismo. Ainda são muito cantautores, tem muito esse preciosismo, eu só canto aquilo que eu componho. E aí você fica refém da sua própria criatividade. Né? Todo compositor passa por, né, hiatos criativos, né? Poxa, cara, não tá saindo uma coisa legal. E você tá refém, se você, né, quer só gravar o que você compõe. E não precisava ser assim. Você tem Elis Regina, que não era compositora. Uma das maiores artistas, né, brasileiras de todos os tempos, mas das maiores cantoras, ela é intérprete. Qual que é o problema? Sim. De cantar música de outros compositores? Interpretar, bem interpretado, né? Marília Mendonça, baita compositora. Ela não era só... O repertório dela, tinha uma ou outra música dela. Mas ela ouvia bastante. Ouvia muito, recebia de todo mundo, gravava de todo mundo, participava, colaborava com outros compositores, né? Então... acho que esse é um grande diferencial do sertanejo, sabe? É o que deixa ele sempre muito competitivo. Sempre e por tudo que você já viu, tanto da sua experiência na música, né? Porque quem não sabe, a sua experiência na música começou há muitos anos atrás, não foi na stream, né? A stream foi fruto de tudo aquilo que você já tinha vivido. Sim. Você acredita que o trap, ele é o gênero que mais até agora está colocando a soberania do sertanejo em jogo? Em perigo? Aí a gente tem que ver em qual aspecto, né? Se for em termos de consumo... De consumo. Digital, vamos pensar de consumo no digital primeiro. Consumo, porque de shows vai ser mais complicado. De shows... Por causa das feiras agropecuárias e tal.
O que eu acredito é que, assim, os gêneros, os consumos, os movimentos, eles sempre são cíclicos. Porque você tem o Matue aí, que entre os 50 do Spotify tinha 12 músicas do Matue. Isso nesse novo lançamento, Isso. E muito também de tudo que aconteceu, né? Da insatisfação, da saída turbulenta, de todo o bafafá que foi criado Sim. e gerou aquele buzz. E é isso que é o storytelling. Até o pessoal do sertanejo estava vindo aqui, vendo, né, aquele monte de música e falou, pô, esse cara colocaram o robozinho lá. Não, Mas não foi, Não é, porque o robô, assim, normalmente, assim, coloca em uma faixa, que é o que... Os caras botaram em 12. Você coloca robô em 12, tipo assim, aí é igual do Grelo. O Grelo, ele ficou, cara, com das 11 faixas ali Do Grelo, no começo, a galera começou a falar que podia ter robozinho, mas não tinha, né, porque não caiu. Nada, zero, e nem investimento. Nem precisava. Ali, foi orgânico, o negócio foi orgânico. Né? Aquilo foi por isso que eu falo que esse fenômeno acontece, é muito raro. Mas o trap, assim, o que eu acredito? Eu acredito que esses movimentos, eles são bem cíclicos e eles têm muita influência. Quando o gênero não é nativo, o que é um gênero nativo, Brasil? Cara, é a MPB, é o sertanejo, é o... O sertanejo forró, já é nativo, né? Já é nativo, o forró. O trap não é nativo. O trap não. O rock não é. O rock foi criado na Inglaterra, Estados Unidos. A influência vem sempre de lá. Sempre vem de lá. A influência. Não é daqui. É a mesma coisa que você imaginar que o novo samba enredo vai ser criado na Inglaterra. Na a Noruega, nova tendência não vai vir. de samba enredo na Noruega. É impossível. Sim. Então o trap é uma influência da música americana, da música urbana, né, americana. Então tem muita influência de lá. Então no momento em que lá esse movimento começar a perder força, naturalmente aqui perde força também. Sim, exatamente. exatamente. O que eu acredito é isso. Então, assim, quando o gênero não é nativo... Sim. Não, boa, ótima colocação isso. Ele vai sempre depender Ele não é um gênero nativo. Da influência do que está acontecendo fora. É como se aqui agora começa a tocar o country americano, né? Por exemplo. E os brasileiros começam a cantar o country. Ele não é apesar de ter uma aproximação ali, com o sertanejo, um primo distante, né? Ele não é nativo. Sim. Aqui, em todos os países você vai ver você vai ver músicas regionais. Então, o rap, por exemplo, não é nativo também, né? Rap. Não. O rap não é brasileiro. Brasileiro não. É americano, né? E aí você vai sempre ter as músicas do interior. E é engraçado porque assim, isso repete em todos os países. Sim. Então, o sertanejo nosso é o country americano. Então, são músicas do interior que fala, né, da vida no campo, que fala, né, dessa coisa da simplicidade, da saudade, da terra. É isso. É natural. Então, cada país vai ter a sua música que vai falar com o seu ritmo, com a sua essência, com a sua, né, regionalidade, com a sua cultura. Então, quando você está copiando uma cultura, né, mesmo que você adapte ela, por exemplo, o funk brasileiro, ele já é que veio né, de influência do funk americano, mas ele já tem, ele foi brasileirado, ele foi aculturado, está cada vez mais enraizado, até que de fato a gente enxerga ele como algo nativo, né? Se ele perdura, se ele permanece por muito tempo. Já virou um ritmo brasileiro. Sim. Né? Então você olha a Anitta, você olha os representantes assim, você fala, cara, esse aqui é um ritmo brasileiro. Sim, exatamente. E para quem quer conhecer um pouco mais da Stream, como faz? A Stream entra no nosso site Stream, que é STRM Music, streammusic.ai, né? AI de Artificial Intelligence. Então, STRM Music. Tem 2 M's, né? O do Stream. Do Stream e depois do Music, tá? strmmusic.ai. Tá aí nas redes sociais? Redes sociais, Instagram, @strm.music. Tá, segue a gente lá. E o seu, você também está sempre ali nas redes? Eu sempre estou nas redes sociais, divulgando também, interagindo com o pessoal, @FeeGabriel. Então, FEE Gabriel. De Fernando Gabriel. De Fernando Gabriel. Maravilha. Fernando, muito obrigado, tá? Que prazer poder bater um papo com você. Foi muito, tenho certeza que foi muito esclarecedor para muitas pessoas sobre esse digital, que ainda é um negócio com muitas questões, né, a serem respondidas ali.
E você deu uma aula aqui pra gente, muito obrigado. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Gente, assim a gente vai fechando mais um show de papo comigo, Anderson Ricardo. Ó, não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho aí para você receber a notificação quando a gente colocar um vídeo novo, tá bom? Fiquem todos com Deus, aquele beijo do Anderson Ricardo.